Olá, uma pausa na sua navegação para eu falar aí sobre a diferença entre estresse agudo e estresse crônico. Este vídeo é importantíssimo para todo mundo. Se você é como eu, psicólogo, psicóloga, saber a diferença entre o estresse agudo e o estresse crônico vai te ajudar a direcionar melhor o tratamento de um determinado cliente. E aí você vai saber aí distinguir quando que é a hora de encaminhar aquele cliente para um médico, ou então quando que você deve aí intervir com estratégias que vai ajudar aquele cliente a solucionar a situação dele e a lidar com os efeitos do estresse. Mas se você aí não é psicólogo, não é da área da saúde, eu também defendo a bandeira que é muito importante você saber diferenciar. Porque, gente, quando você sabe diferenciar o estresse agudo do estresse crônico, você vai estar ouvindo melhor o seu corpo. E isso vai te ajudar, vai te orientar quando que é o melhor momento de você procurar uma ajuda profissional. Porque o estresse, né? Ele é uma resposta natural do nosso organismo diante aí de mudanças, diante de desafios, diante de ameaça. Eu gosto de falar que não tem como a gente viver uma vida sem estresse. Sempre vai ter o estresse, faz parte aí da nossa vida, porque é uma resposta natural do nosso organismo. No entanto, o estresse, ele se manifesta de maneiras diferentes, de acordo aí com a sua intensidade e de acordo com a sua duração. E apesar aí do estresse, como eu falei, ser uma resposta natural do nosso organismo, o estresse, gente, ele pode sim ser extremamente prejudicial e pode aí fazer com que a gente tenha consequências gravíssimas. Por exemplo, com que a gente aí acelere o aparecimento de determinadas doenças ou que ele seja o gatilho para o aparecimento de uma determinada doença. Então, quando você saiba diferenciar o estresse agudo do estresse crônico, você vai ter ali o poder de ouvir o seu corpo e falar assim: peraí, agora tá na hora de eu procurar uma ajuda profissional, porque senão a consequência vai ser muito grave, né? E eu tô falando aqui de doenças, eu tô falando aqui de uma série de coisas que você só vai entender se você ficar até o final desse vídeo. Então vamos lá, né, gente? Eu vou começar falando do estresse agudo. O estresse agudo, ele vai surgir rapidamente diante de um evento específico. Então vamos supor, eu tô dirigindo o carro na estrada, de repente, apareceu um bicho, eu vou frear meu carro bruscamente para eu não, né, para eu sobreviver, para eu garantir a minha sobrevivência. Então, esse é um exemplo de estresse agudo. O que eu tô falando como estresse agudo? É uma reação imediata, tá? Intensa e de curta duração. O que eu tô chamando de curta duração? Curta duração é, neste caso, minutos e horas. Lembrando aí o exemplo do carro. Normalmente, quando se tem aí o estresse agudo, ele vai desaparecer quando a situação passar. Ele traz efeitos fisiológicos. O que eu estou chamando de efeito fisiológico? É basicamente o que acontece no nosso corpo. E isso todo mundo sabe, né? Quando a gente está ali numa situação de estresse, o nosso batimento cardíaco aumenta, a nossa respiração ela vai ficar mais rápida, mais intensa.
a nossa noradrenalina e a adrenalina vai aumentar. Da mesma forma, a nossa tensão muscular, ela também vai ficar mais alta. Uma outra coisa, o nosso corpo, ele vai produzir mais rapidamente o cortisol, ele vai liberar o cortisol de forma mais rápida. Uma outra coisa que acontece durante o estresse agudo no nosso corpo é que o nosso corpo ele vai ativar rapidamente o nosso sistema de alerta e também o eixo HHA, que é hipotálamo, hipófise adrenal. Então, quando a gente está vivenciando ali o estresse agudo, nosso sistema de alerta vai ficar ativado rapidamente e também esse eixo, tá? O estresse agudo, gente, ele vai sim nos ajudar. Ele é adaptativo. E o que eu tô querendo dizer com isso, né? Eu gosto muito de falar que as coisas não são nem boas nem ruins. É muito simplista você definir as coisas, né, em dois polos. Então, um exemplo aí seria o estresse, né? O estresse agudo, ele é adaptativo pra gente. E eu tô querendo dizer com isso é que o estresse agudo, ele vai ajudar a gente no nosso foco, no nosso desempenho e também na nossa concentração. Olha aí o exemplo que eu trouxe, que eu estou dirigindo o carro, passou um trem na frente do meu carro, eu tive que frear bruscamente. Essa atitude que eu tive, né, foi adaptativa, né? Eu tive de uma certa forma ali de estar focada, de estar concentrada para eu frear o carro rapidamente e garantir aí a minha sobrevivência de acordo ali com aquela situação, né? Então, este é o estresse agudo. Outros exemplos do estresse agudo vamos supor, você brigou com alguém, né? Dependendo, você sente a mesma coisa, né? Coração acelerado, respiração rápida. Você vai apresentar algum trabalho no escritório ou na escola, isso, ou então fazer um vídeo no YouTube. Isso também aí pode ser um exemplo de estresse agudo, ou então você tem em casa sozinho, e aí você começou, você ouviu um barulho meio assustador, isso também é um exemplo de estresse agudo. Antes aí de eu ir para o estresse crônico, agora que você sabe tudo sobre o estresse agudo, eu te convido aí a fazer uma pausa no vídeo e tentar pensar aí quais foram as situações, os estresse agudo que você experienciou aí no dia de hoje ou durante a semana. Se você consegue aí identificar e também identificar no seu corpo como que você experienciou aí esse estresse agudo. Feito isso, agora a gente vai pro estresse crônico. Bom, gente, como o próprio nome diz, né, crônico, o estresse crônico ele vai surgir, né, quando a resposta de estresse ela vai permanecer ativa no nosso corpo por um período muito longo. O que eu tô chamando de período longo aqui? Eu tô falando de dias, semanas, meses ou até anos. Sim, gente, o seu corpo pode estar aí sofrendo de estresse crônico por muitos anos. Essa aí é a primeira diferença entre o estresse agudo e o estresse crônico. A outra diferença é que o estresse crônico, ele é constante, né? Ele não vai estar ligado a um evento específico. Ele está ligado a uma condição que é persistente, que é recorrente.
Um exemplo aí para ficar mais claro, vamos supor, você tem aí um problema financeiro prolongado. Isso pode sim trazer estresse crônico para você. O estresse crônico, gente, a terceira diferença, ele não é adaptativo. O estresse agudo, ele é sim adaptativo. Lembrando, vai te ajudar aí no seu desempenho, né, na sua resposta para lidar ali com aquela situação. Vai te ajudar na sua concentração, no seu foco, né? Mas o estresse crônico, ele não é adaptativo. Muito pelo contrário. O estresse crônico, gente, ele está sim, tá? Associado a danos físicos, emocionais e cognitivos. E particular, assim, atualmente, várias pesquisas estão aí mostrando, né, como que os danos do estresse crônico para a gente são gravíssimos, né? E eles envolvem aí essas três áreas. Uma outra diferença do estresse crônico é que ele vai sobrecarregar o nosso corpo, ele vai sobrecarregar todos os nossos organismos. Lembra que eu falei do eixo HHA, que é, hipotálamo, hipófise, adrenal? No estresse crônico, este eixo ele vai ficar ativado continuamente, enquanto que no estresse agudo ele é ativado rapidamente, depois para. Um outro exemplo, né, dos efeitos aí fisiológicos do que o estresse crônico faz no nosso corpo, ele vai aí reduzir, né, o nascimento de novos neurônios, ele vai enfraquecer a capacidade do nosso hipocampo de formar novas memórias, ele vai diminuir a proliferação das células tronco-neurais. E qual que é a consequência disso tudo assim na nossa, né, na nossa vida diária? Você vai ter aí prejuízo da sua memória, você vai ter dificuldade de aprendizagem, você vai ter aí menor flexibilidade cognitiva, o seu risco de ter uma doença cardiovascular vai aumentar, você vai ter aí déficit de concentração e você vai ter também problemas metabólicos, que aí envolve problemas na sua glicose, problemas no peso, né? Aumento ou diminuição do peso. Outras coisas que vão acontecer aí, consequências do estresse crônico, dificuldade em regular a emoção, o seu processamento cognitivo, né, de entender as coisas vai ser muito mais lento. Você vai ter dificuldade em tomar decisões. Você vai sim ter dificuldade em lidar com novas emoções. Basicamente, gente, quando a gente sofre de um estresse crônico, o nosso cérebro ele fica menos flexível, menos adaptável, ele vai estar mais vulnerável cognitivamente e mais vulnerável emocionalmente. Eu falei aí um exemplo, né? Falei do exemplo do problema financeiro prolongado. Outros exemplos do estresse crônico, né, além do problema financeiro prolongado, é um conflito familiar constante que você tá aí passando, doença crônica, você tem uma doença crônica e você não tem aí um tratamento, né, ou não tem aí um acompanhamento adequado para lidar com essa doença crônica ou uma outra doença, exposição contínua à violência faz sim, é um exemplo sim de estresse crônico.
Um outro exemplo, você está num trabalho, num ambiente de trabalho tóxico, abusivo, ou então você vive um relacionamento, independente se for aí com pai, mãe, parceiro, parceira, você tem um relacionamento com uma pessoa narcisista, isso também são exemplos de estresse crônico. E aí, né, só para fazer abrir um parênteses, né? Eu prometo que eu não vou aprofundar nisso, mas quando eu falo de problema financeiro prolongado, quando eu falo aí de exposição contínua à violência, né? Eu tô falando de questões políticas, né? Então, assim, não tem como a gente separar, né, saúde mental das questões políticas. E olha como é que tudo vira uma bola de neve. Uma pessoa que está aí sofrendo com estresse crônico, supondo por problemas financeiros, né? As consequências desse estresse crônico vão dificultar aquela pessoa de encontrar uma saída para o problema dela, né? Porque, de novo, a pessoa tá ali, né, com dificuldade de lidar com a situação, dificuldade de tomada de decisão, menos flexibilidade cognitiva. Isso tudo vai sim afetar, né, a forma como que a pessoa vai solucionar aquela situação, né? E aí, e supondo assim, né, que essa situação é única, esse exemplo é único. Mas vamos supor, se a gente está falando de um problema financeiro prolongado, a gente está falando também de uma questão, problemas familiares, né? Conflitos familiares. Então, você está vendo que uma coisa vai adicionando a outra. E no caso aí, sei lá, de um adolescente, de criança, isso vai refletir também, né, no desempenho escolar, né? E se a pessoa sofre aí de uma outra condição, supondo, sofre de ansiedade ou déficit de atenção, uma coisa vai só, é como se fosse bloquinhos, né? Um vai só aumentando, né? E vai virando, o trem vira uma bola de neve. Então, assim, a gente tá falando de questões extremamente sérias, né? E que a gente aí, consequências sérias que vão afetar, sim, todas as áreas da nossa vida, né? Uma outra coisa, né? Uma outra parte do nosso cérebro que o estresse crônico ele afeta é a amígdala. Amígdala, desculpa. A amígdala, ela vai, quando o estresse crônico afeta a amígdala, a gente vai estar predisposto, tá? Para sofrer de ansiedade e também sofrer de um medo que vai ser extremamente exagerado. E com isso, o nosso cérebro ele vai se tornar mais reativo e menos racional. Então, de novo, né, a nossa capacidade de pensar racionalmente para uma solução daquela situação que a gente está passando, daquele problema, vai ser diminuído, porque é uma consequência do estresse crônico. Uma outra característica muito grave, característica não, desculpa, uma outra consequência muito grave do estresse crônico, né, é a ativação do nosso sistema imunológico, tá, gente? O estresse crônico, ele vai sim ativar o nosso sistema imunológico e o nosso sistema imunológico no estresse crônico, ele vai estar ativado continuamente. E isso, gente, o que que vai acontecer? Isso vai fazer com que o nosso corpo libere aí citocina inflamatória. E quando o nosso corpo libera, né, essa citocina inflamatória por um período muito longo, né, a gente vai estar assim muito predisposto à depressão, à ansiedade, a declínio
cognitivo. A gente vai estar, sim, muito mais vulnerável, tá? A transtornos mentais. A gente vai estar, sim, prejudicando a nossa plasticidade neuronal, a capacidade de crescimento e sobrevivência do nosso neurônio. Então, eu acho que é muito importante a gente aí estar atento, né, a essa diferença entre estresse agudo e estresse crônico. E caso você aí se veja numa situação que você está sofrendo de estresse crônico, né? Caso você tenha aí um problema financeiro prolongado, um conflito familiar, né? Procure sim ajuda profissional, tá? Que isso vai te ajudar muito, tá? Então, eu acho que é muito importante a gente saber aí essa diferença entre estresse agudo e estresse crônico. E, de novo, né, a gente falando sobre isso, a gente querendo ou não, a gente fala aí também das políticas públicas, da questão da saúde pública, né? Bom, gente, é isso. São essas as diferenças aqui que eu queria destacar neste vídeo. E aí, você consegue pensar num outro exemplo de estresse agudo e estresse crônico? Deixa aí no comentário que eu vou ficar muito feliz. Bom, muito obrigada. E lembrando que no meu canal tem outros vídeos aí para você assistir que vão sim te ajudar a lidar aí com o estresse. Até a próxima. Tchau!